Prepare-se, porque o que vamos revelar agora não é apenas sobre futebol, é sobre identidade, poder e manipulação. Nos bastidores do esporte mais amado do Brasil, existem documentos, reuniões secretas e decisões que podem ter mudado o destino de milhões de torcedores nordestinos. A pergunta que não quer calar é: estaria a Confederação Brasileira de Futebol, em conluio com a maior emissora de televisão do país, montando uma narrativa para desmoralizar o futebol do Nordeste? São 5 revelações bombásticas que estão explodindo nas redes, gerando revolta, lágrimas e até riso de nervoso em quem já desconfiava há muito tempo. Hoje você vai conhecer as 3 primeiras. E já aviso, depois que ouvir isso, nunca mais vai assistir a um jogo da mesma forma. A primeira revelação é um detalhe que parece pequeno, mas que esconde um roteiro sombrio. Torcedores denunciam há anos que a Globo só mostra clubes do Nordeste em rede nacional quando estão perdendo. Parece coincidência, pois é, dizem que não. Em momentos de vitória contra os bruscos, silêncio na narração, um clima quase constrangido. Mas quando vem a derrota, aí é replay, close no torcedor chorando, câmera lenta no goleiro ajoelhado. É um espetáculo da dor. E o questionamento é inevitável. Seria apenas descuido editorial ou uma estratégia calculada para reforçar a imagem de fraqueza? A percepção é clara. A vitória nordestina não merece destaque, mas a queda, sim, precisa ser escancarada. Isso não é apenas futebol, é manipulação de narrativa. E a situação piora, porque a segunda revelação é digna de roteiro de filme político. Ex-jogadores que hoje trabalham nos bastidores afirmam, em off, que reuniões entre CBFB e emissoras já decidiram, de antemão, quais estados teriam mais exposição televisiva. E adivinha, o Nordeste, mais uma vez, foi deixado de fora. Não é teoria solta, não. Relatos consistentes de atletas que, no auge da carreira, foram avisados de que o contrato não previa espaço para o time deles em rede nacional. Imagine a frustração. Você joga bem, seu time está embalado, mas quando o Brasil inteiro deveria ver, a câmera vira para outro lado. Quem ganha? O eixo Rio-São Paulo. Sempre. Quem perde? O torcedor nordestino, condenado a assistir seu clube ser invisível como se fosse um detalhe secundário, uma estratégia ou um descaso. O silêncio dos dirigentes alimenta ainda mais a suspeita, mas nada é tão grave quanto a terceira revelação, porque ela mexe diretamente no coração do jogo. A arbitragem. Torcedores, comentaristas independentes e até ex-árbitros já levantaram a mesma questão. Os erros escandalosos contra times do Nordeste seriam apenas incompetência ou parte de um roteiro invisível. Pense bem. Pênaltis não marcados, cartões vermelhos inventados, impedimentos fantasmas, lances que mudam a história de campeonatos inteiros. E, curiosamente, sempre em momentos decisivos. Quando um clube nordestino ameaça chegar longe, a apitação muda de tom. Parece até que alguém está lá, puxando os fios por trás da cortina. Seria exagero dizer que há um manual secreto, talvez. Mas as coincidências se acumulam de forma tão grotesca que já não dá mais para rir. A sensação é de traição. O árbitro, que deveria ser a figura da imparcialidade, se transforma em personagem central de um enredo sombrio. E é aqui que o drama ganha contornos quase cômicos, se não fosse trágico. Porque enquanto torcedores nordestinos se desesperam com a sucessão de erros nas transmissões nacionais, a narrativa é sempre a mesma, normal, do futebol, interpretação do juiz, segue o jogo. É como se houvesse um pacto silencioso para nunca levantar a hipótese de manipulação. Mas nas arquibancadas, nos bares, nos grupos de WhatsApp, a revolta ecoa. Quantos títulos foram roubados? Quantas histórias foram apagadas em nome de uma hegemonia televisiva e comercial? E aqui está o detalhe mais perverso. Essa sensação de que existe um roteiro escondido acaba pouco a pouco corroendo a paixão do torcedor. A cada derrota estranha, a cada corte na transmissão, a cada erro de arbitragem inexplicável, cresce a dúvida.
Será que vale a pena acreditar? Ou estamos apenas interpretando um papel pré-escrito por dirigentes em salas fechadas, longe do calor da arquibancada? Essas 3 primeiras revelações já seriam suficientes para incendiar qualquer roda de conversa sobre futebol. Mas elas são apenas a ponta do iceberg. Porque nos próximos capítulos vamos entrar em 2 pontos ainda mais explosivos. Cortes calculados nos direitos de transmissão em fases decisivas e documentos antigos que revelam cláusulas secretas contra o Nordeste. Se até aqui você já ficou indignado, prepare-se. O que vem a seguir é tão chocante que parece ficção menos. Mas, como dizem alguns torcedores, a ficção anda tímida diante da realidade. Se você achou que as 3 primeiras revelações já eram chocantes, respire fundo, porque agora vamos entrar na parte mais explosiva dessa teoria. Momentos em que a própria estrutura do futebol brasileiro parece ter sido manipulada para que o Nordeste jamais pudesse sonhar grande. Se antes falamos de manipulação de imagem, de reuniões secretas e de arbitragens suspeitas, agora o cenário é ainda mais sombrio. Contratos obscuros, cortes cirúrgicos e documentos que parecem ter sido enterrados na história, mas que nunca foram desmentidos. A 4ª revelação é um verdadeiro golpe de bastidores. Torcedores atentos notaram um padrão perturbador sempre que clubes nordestinos ameaçam se consolidar no cenário nacional. Coincidências financeiras começam a acontecer. Direitos de transmissão são cortados, patrocínios diminuem, jogos que deveriam ser transmitidos em rede nacional são misteriosamente desviados para horários ingratos ou simplesmente não aparecem na grade. E o mais curioso, esses cortes coincidem com fases decisivas de campeonatos. Quando um time nordestino está perto de uma final, quando começa a virar assunto de bar e de mesa redonda, a visibilidade some, como se alguém dissesse: chega de luz, voltem para a sombra. É coincidência ou é medo? Medo de ver o poder econômico e midiático do eixo Rio-São Paulo ameaçado por uma torcida vibrante, apaixonada, e por clubes que, mesmo com menos recursos, ousam desafiar os grandes. É como se o sucesso nordestino fosse perigoso demais para ser exibido. O futebol, que deveria ser palco de meritocracia dentro das 4 linhas, se transforma em um tabuleiro onde os peões são empurrados de volta ao canto. E se isso ainda parece forte demais para acreditar, espere pela 5ª revelação, porque essa é digna de filme de espionagem esportiva. Nos anos 90, época em que a Copa do Nordeste começou a ganhar força, documentos internos teriam circulado entre dirigentes e emissoras. Nesses papéis, cláusulas explícitas restringiriam a visibilidade nacional da competição. Em outras palavras, o torneio poderia até existir, mas deveria permanecer regional, sem nunca ameaçar o espaço sagrado ocupado pelos clubes do Sul e Sudeste. O detalhe mais assustador? Esses documentos nunca foram desmentidos. Nunca houve uma resposta clara. Apenas silêncio. E no silêncio nasce a dúvida. Será que esse veto invisível ainda ecoa até hoje? Será por isso que, mesmo quando clubes nordestinos fazem campanhas históricas, a cobertura nacional parece tímida, quase constrangida? Se o futebol é paixão, por que tantas amarras na hora de mostrar essa paixão para o país inteiro? Agora, imagine a cena cinematográfica. Salas escuras, dirigentes engravatados, copos de uísque e risadas abafadas enquanto se decide o futuro de milhões de torcedores sem que eles saibam. Deixem que joguem, mas não deixem que brilhem demais. Poderia ser a frase estampada nesses acordos secretos. Parece exagero, mas a ausência de respostas oficiais torna tudo ainda mais suspeito. Afinal, quem não deve, não teme. E se até hoje ninguém desmentiu, será que há algo a esconder? E aqui, caro espectador, chegamos à grande questão. O futebol nordestino foi traído? Ou seria tudo apenas um conjunto de coincidências infelizes? O que pesa mais? O descaso histórico ou uma conspiração deliberada? A verdade é que o torcedor nordestino sente no coração, jogo após jogo, que existe um muro invisível separando-o do resto do país. Um muro construído com imagens manipuladas, cortes de transmissão, apitos duvidosos
e contratos enterrados. O drama é coletivo, é o pai que leva o filho ao estádio e percebe que na televisão, aquela festa da arquibancada não aparece. É o torcedor que comemora um título histórico, mas que vê a emissora dedicar apenas 30 segundos de reportagem. É a sensação de que, por mais que se grite, a voz não ecoa além da fronteira regional. E nesse vazio, cresce a suspeita. Será que o futebol brasileiro realmente é para todos? Ou estamos apenas assistindo a uma peça encenada para manter a hegemonia? O toque de humor ácido aqui vem da ironia cruel. Quando um clube nordestino perde, o espetáculo é nacional. Quando vence, a festa é escondida. É como se dissessem: querem aparecer? Então, aceitem o papel de vilão derrotado. Porque herói não está no script pra vocês. E talvez seja por isso que essa teoria da conspiração não morre. Porque, mais do que estatísticas, o que move o torcedor é sentimento. E o sentimento de injustiça, de traição, é impossível de apagar. Essas 5 revelações não são apenas curiosidades, são feridas abertas que inflamam uma revolta crescente. Uma revolta que ecoa nas arquibancadas, nas redes sociais e até nas mesas dos bares. Agora, a bola está com você. Será que estamos diante de uma das maiores manipulações esportivas da história do país? Ou tudo isso não passa de exagero de torcedor apaixonado? Se você chegou até aqui, quero saber a sua opinião. O futebol brasileiro realmente conspira contra o Nordeste? Deixe nos comentários o que você pensa. Se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum conteúdo. E já deixa o like porque essa discussão vai longe.